Olá, seja muito bem-vindo ao canal Leitura para a Alma. Eu sou Samuel Matos. Eu sou Raquel Matos. Sara Matos. Maria Matos. Nós estamos aqui hoje reunidos para falar um pouco das palavras de profetas antigos e modernos, desse relacionamento que nós temos com Deus. Mas antes, se você gosta desse tipo de tema, se inscreva no canal e acompanhe o restante de vídeos sobre o livro Princípios do Evangelho. Curta esse vídeo. O que nós somos? Irmãos. E por quê? Aqui nós somos literalmente irmãos na Terra. De sangue. Irmãos de sangue terrestres, não extraterrestres. E aqui tem uma pergunta, né? Diz assim: de acordo com as escrituras e com os profetas modernos, qual é o nosso parentesco com Deus? Da última vez eu comecei com a Sara, eu vou começar com a Raquel. Qual é o nosso parentesco com Deus? Eu tinha falado um pouquinho sobre isso na última, né? No último podcast, no primeiro podcast. Bom, que nós somos, na verdade, filhos literais de Deus, espiritualmente falando nesse sentido. A gente falou que nós somos de sangue aqui na Terra, né? Filho do pai e da nossa mãe. Mas nós somos filhos espirituais de Deus. Deus nos criou o corpo dos nossos espíritos e nós estávamos com ele antes de estarmos nesta terra. E lá nós aprendemos, nós não sabemos, né, dizer quanto tempo a gente ficou ali, mas deve ter sido muito tempo, né? A gente aprendeu muita coisa para nos prepararmos para esse período que nós estamos aqui passando, né? Esse período probatório de experiência terrena. Interessante que em Gênesis diz que Deus, né, criou Adão e Eva à imagem e semelhança deles. E depois, eu acho que em capítulo 3 de Gênesis, se eu não me engano, quando fala sobre o nascimento de Sete, não sei se é o sétimo filho, não sei porque que chama Sete, enfim, fala que ele é filho à imagem e semelhança de Adão. E eles usam os mesmos termos para identificar que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, e os mesmos termos para dizer que o filho literal de Adão aqui na Terra tinha a aparência dele, né? Então, né, porque eles usaram os mesmos termos? Eles poderiam ter usado outros termos, mas isso indica, né, para nós que realmente somos feitos à imagem e semelhança porque somos filhos mesmo de Deus. Não, é que eu estava lendo também em Hebreus ali, e aí fala, né, que a nossa família é o exemplo, aqui na Terra é o exemplo da nossa família celestial. Né, se quiser até dar uma lida. Hebreus 12, 9 diz: também, na verdade, tivemos nossos pais segundo a carne, aí você pai e mãe que está assistindo, para nos corrigir. Sim. E os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Isso é uma coisa muito importante pra gente saber que é uma continuidade. Nós somos uma continuidade do que já nós fomos e o que nós seremos. Isso é muito, assim, pra mim, né, especialmente. Isso faz um sentido muito bom e dá um pertencimento, né? Você sabe quem é você. Essa vida não é o começo e nem o fim. Sim, Né? exato. Também dá um consolo, né? Um consolo, exatamente. Nós sabemos que, você não quer que eu fale essa palavra, mas enfim, todos vamos passar desta vida para uma outra, né? E isso dá um consolo, né? Saber que a existência não acaba aqui, nem começou aqui, nem vai acabar aqui. Não, e outra coisa também, essa coisa de voltar, né? A gente tá aqui pra se preparar, pra melhorar, pra ser melhor, mas porque a gente também já estava lá, então a gente, nessa aula fala que a gente não lembra, existe um véu. A gente não lembra mesmo, não é porque ela fala que a gente não lembra. Não, mas você fala, né? Tem partes específicas que falam da aula. É só começar a sentir, realmente a gente sente, nossa, eu quero voltar, né? Não é uma coisa assim, eu cheguei aqui, eu não sei. Eu quero voltar para algum lugar que eu já estive, né? Que é o reino celestial, que é voltar ao nosso Pai Celestial. Então, isso dá um propósito muito grande, assim, dá uma diferença muito grande. Maria, você que é boa de memória aqui entre nós. Você lembra alguma coisa? Vai, Maria, pode falar. Justamente que você falando de lembrança. Cadê? Eu lembrei de um hino, né, que a gente canta e eu acho muito lindo. Ó meu Pai, né? E ele fala justamente meu preferido, aliás. Vocês são preferidos? Eu sabia. Oxe, a gente ficou sabendo todo mundo junto agora. Eu vou cantar errado aqui, cadê? Não vou cantar não, só vou usar algumas partes. A gente fala assim: ó meu Pai, que tu habitas É tu que habitas. Tu que habitas na real celeste mansão. Celeste mansão. Tua morada sempre fora da minha alma do oscilar. Ele tava fazendo uma pergunta, né? Se realmente ali era o lugar que ele habitava, né? É muito lindo o hino. Eu vou falar uma coisa pessoal, talvez fica meio assim, mas eu vou falar uma coisa pessoal. Eu amo ver as estrelas, por exemplo. Amo demais. Eu gosto de ver muitas estrelas, né? Então, se tiver tempo, eu pego uma cadeira, sento lá fora e fico olhando as estrelas, né? E isso, pra mim, traz um sentimento assim de, sei lá, nostalgia, alguma coisa assim, sei lá, vontade
sei lá, às vezes dá vontade de alcançar aquilo de alguma maneira, de estar lá de alguma maneira, né? Mas é claro, é distante, não tem como. Não tem como, mas dá um sentimento de saudade de algo, né? E esse sentimento de saudade de algo, acho que é uma coisa que todo mundo deve ter em algum momento da vida. Nostalgia. É isso, como às vezes a vida não faz sentido, né? Aí você pensa assim, mas parece que não é certo, tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa que falta, né? E é isso que falta, talvez o conhecimento de onde nós viemos, do que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? Ou o sentimento mesmo de encontrar alguma coisa que te lembre em espírito que você já viu aquilo antes, que você precisa daquilo, né? Só tocando já em escritura, eu gosto da escritura de Jeremias 1:5, né? Que fala um pouco sobre isso, né? Ele fala assim, o Senhor falando a Jeremias, né? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Mostrando aqui já a pré-ordenação de Jeremias, mas também falando que Deus realmente conheceu ele. Antes mesmo dele nascer na terra, né? Que ele sabia, já tinha um propósito para ele depois, né? Então, e o Senhor conhece cada um de nós individualmente também. Não, isso que a Sara falou e a Maria também falou, citou a escritura de Jeremias, de que o Senhor já conhecia ele antes de vir a essa terra, ele já sabia o propósito dele, que ele seria o profeta. Então, é muito importante nós também termos isso em mente, né? Dos nossos talentos, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Sim. Dos nossos talentos, as nossas características físicas, né? Nós somos filhos e filhos do nosso Pai e da nossa Mãe Celestial. E já éramos filhas e filhos antes de estarmos aqui nessa terra. Então, isso já era uma coisa vinda de antes, né? Então, a gente já sabia, né? Bom, a gente não sabia, né? Mas esse é o nosso nossa vinda aqui, nossa missão. A gente já sabia que eu ia ser Raquel, talvez não com esse nome, né? Se tivesse nascido em outra família, mas eu nasci nessa família. Talvez eu tenha escolhido, ou meu Pai Celestial tenha escolhido. Eu não sei como que foi isso, mas eu já sabia que eu ia nascer numa família. E que provavelmente eu teria irmão. Aquela música lá não faz sentido, né? Eu não pedi pra nascer. Exato. Todos nós pedimos pra nascer, todos nós existimos antes, e é isso porque faz sentido, como fala a escritura de Jeremias, do porquê que nós somos irmãos e irmãs, né? Por que a gente fala, meu irmão, minha irmã? Não é só pelo fato, existe 3 tipos talvez de irmãos, né? Nós somos irmãos de verdade, nascidos do mesmo pai, né? Os mesmos pais aqui na Terra. Nós somos irmãos em Cristo, porque nós renascemos em Cristo, né? Fizemos convênios com Ele. Mas também, a despeito de tudo, nós somos irmãos porque nós temos um Pai Celestial, né? E Ele é Pai de todos nós, então por isso que nós somos irmãos. Então, acho que é por isso que faz sentido que o nosso Pai Celestial quer que nós sejamos caridosos com todos, né? Independente, porque nós somos irmãos, né? E isso é uma verdade, né? Então, eu acho que isso faz sentido. E quando você sente que o outro é seu irmão, de fato, né? Que Deus é pai de toda a humanidade, você também consegue, né? Como família, a gente sente, né? Amor ao próximo, e esse amor é nato. E quando você entende que todas as pessoas da Terra, né? São seus irmãos, esse amor nato também começa a ser levado a todas as pessoas, independente de ser aqui na Terra são irmãos sanguíneos ou não. Sim, nós somos seres sociáveis, inclusive pela nossa natureza divina, né? Porque o Pai Celestial é pai justamente por causa que ele tem filhos. E se ele tem filhos, ele não vive sozinho, né? E o plano eterno não é esse, né? Que cada um se torne um ser individual, egoísta e que viva sozinho, isolado do resto. Nós vivemos assim, o Pai Celestial quis que fosse assim, e sempre foi assim, na verdade. E sempre vai ser para todas as pessoas que alcançarem o objetivo do Pai Celestial aqui na Terra. E é por isso que ele quer que nós nos ajudemos, porque ele nos ajuda, né? Ele quer que nós sejamos, enfim, volta ao mesmo ponto, né? Ele quer que nós sejamos como ele é. A Maria tinha falado em Jeremias que Jeremias tinha sido santificado desde antes, né? Porque ele lá, a gente chama de vida pré-terrena, pré-mortal, porque essa é a mortalidade, e já tinha sido se esforçado, né? E o Senhor já tinha desenvolvido justamente aqui na Terra, é um momento de nós provarmos, e como vai falar aqui, nós nos lembramos, né? E é por isso, pra gente não ter, não, eu sou bom porque eu me lembro, se eu fizer coisa errada, eu já tô lascado, né? Não é esse o sentido. É de nós demonstrarmos ao Pai Celestial que nós seríamos bons
e demonstraríamos a nossa natureza interna, nosso desejo interno. O Senhor, então, ele predestina ou pré-ordena as pessoas. E eu gosto desse termo, predestinar. As pessoas têm uma noção, às vezes, um pouco estranha, né? Predestinar, não, você foi predestinado, então significa que não tem que você faça, aquele destino é certo, né? No Senhor, ele predestinou todos nós, Toda a humanidade, né? Que fosse salva, como mencionamos na aula passada, né? Em João 3,16 fala que o Senhor ele enviou o Filho para que todos fossem salvos. Então todos temos um destino divino de salvação. Não só alguns. O Senhor não, você foi predestinado para ser salvo. para não ser salvo, para ser condenado. Não, ninguém foi predestinado. Nós escolhemos o nosso destino, ou aceitar essa predestinação de Deus. Então, o Senhor, o que é predestinar? É você preparar um destino de antemão, né? Ele preparou o curso. Como diz em 1 Nef, o Senhor prepara o caminho para que as suas ordens sejam cumpridas. Então, ele nos predestinou. Mas cabe a nós. Aí isso é bem importante, óbvio, né? o nosso livre-arbítrio de escolher, né? Mas a gente teve escolha até antes de vir essa testa. A gente queria ou não, que é um tema que também a gente vai falar a respeito rapidamente, né? Sobre quando houve, né? Você já tá falando? Então fala. O que aconteceu antes? O que aconteceu Conta antes? a história. Não, é falar sobre escolhas, né? Nosso livre-arbítrio. Então, que escolha que nós tivemos antes? Nós tivemos a escolha de vir ou não a essa terra. Então, antes, né, de o mundo estava formado, né? Deus mandou que fizesse o mundo, enfim, como está escrito em Gênesis, né? Houve um conselho dos céus, né? E o Senhor ia mandar o Salvador e, né, a gente sabe que Lúcifer, ele se revoltou contra o nosso Pai Celestial e levou também parte dos espíritos, né? Pessoas que se juntaram, convenceu, né? Se juntaram a ele e, né, se rebelaram contra o nosso Pai Celestial. E as pessoas escolheram seguir a Jesus Cristo e ao nosso Pai Celestial ou seguir a Lúcifer, né? E nesse momento, né, com certeza, houveram pessoas que ficaram inclinadas, talvez, a escolher o lado errado, mas escolheu o lado certo e veio a essa terra. Tem, ainda, né, há espíritos esperando para que nasçam nessa terra, então estamos lá, tem muitos espíritos, né, esperando para que venham essa terra. É muitos irmãos que nós temos, né? Ninguém está sozinho, tem tantos irmãos. Todo mundo que já nasceu, ainda que vai nascer nessa terra, são nossos irmãos e irmãs espirituais. E aí, o que fala, né, no manual, justamente, que nós nasceríamos na terra, para nós termos a oportunidade, então, de nos tornar como nosso Pai Celestial. Porque todo plano de um bom pai, qual que é? Qual que é, Maria? Um plano de um bom pai. Eu sou um bom pai, eu tenho filhos. O que eu quero para eles? Melhor. Melhor. Né? Que eu posso dizer que eles sejam melhor que eu, né? Até, né? Que eles sejam, né? Que eles tenham tudo o que eu tenho e né? Que eles prosperem, que eles tenham uma boa vida, enfim. E seria diferente com o Pai Celestial? A única diferença é que ele é perfeito, né? Ele não tem como falar, seja melhor que eu, mas ele fala, seja como eu, né? Seja perfeito como eu sou. E tudo que eu tenho, eu vou compartilhar e nós seremos herdeiros, é por isso que fala as Escrituras. Quem que é herdeiro? Os filhos são os herdeiros. Então, se o Pai Celestial falou, por meio de Jesus Cristo, obviamente, nós sabemos que nós seremos co-herdeiros com ele, significa que nós somos filhos dele, né? E que ele tem o desejo e toda a intenção, se nós nos prepararmos para isso, de compartilhar tudo aquilo que ele tem. E nós estamos aqui para poder passar por esse teste. Então a vida se torna um tempo de teste, de provação, para a gente se mostrar para o Pai Celestial que nós seremos merecedores, capazes de também administrar, imagina, tudo que o Pai Celestial tem. Mas eu acho que eu vou falar um pouquinho mais, na minha visão daqui, é da gente também ser capaz de confiar. Eu acho que uma das principais coisas que a gente vai adquirir aqui na Terra é a fé, né? Ah, com certeza. E aí, porque é uma coisa que a gente não poderia adquirir lá, né? Exerça a fé, acredita que eu existo. Como assim? Eu tô vendo. Sim, eu tô vendo e tal. Mesmo assim, teve gente que se rebelou, né? Mas assim, aqui essa é a oportunidade de a gente, como você falou, mostrar a nossa personalidade, o nosso caráter, independente, né? De a gente estar vendo. Na verdade, de confiar, de acreditar. Falando a respeito, né, de sermos semelhantes a Deus, ele fala isso, que nós só estávamos em espírito quando estávamos no reino, na vida pré-mortal. Nós não éramos como Deus, porque Deus, sabemos que ele tem um corpo de carne e ossos perfeito. Deus queria que nós fôssemos iguais a ele, né, tendo um corpo, e a gente só era em espírito. Então, precisaríamos vir a essa terra
ter um corpo, passar por tudo que teríamos que passar, né? E voltar a viver com o nosso corpo perfeito, né? Se alcançarmos, né, a perfeição, né? A salvação, quero dizer, porque ninguém vai ser perfeito aqui na Terra, não seja Jesus Cristo. Mas fizemos tudo que nós precisamos fazer, nos arrependemos, etc. Sim, nós poderemos ser, sim, como Deus. No hino que a Maria falou, ao meu pai, né, cita, né, as moradas, né. É uma escritura, inclusive. É uma escritura, né? exatamente. Na casa do meu pai há muitas moradas. Exatamente. Jesus disse, está no Novo Testamento. Então, nós, sim, se fizermos o correto, né, nos arrependemos, etc., vamos voltar a viver com Ele para sempre, com nossas famílias e né, com esse corpo perfeito que a gente, né, almeja um futuro, um dia. Jesus viveu, né, ele foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia. E é uma coisa interessante, né? Se Jesus ressuscitou hoje, ele tem um corpo. Né? Ele morreu, ele tinha um corpo mortal porque morreu. Né? Mas o corpo, depois de ressuscitado, ele já se tornou um corpo perfeito, imortal, né? E com glória. Então, se o filho tem um corpo, nada mais natural que o pai também ter um corpo. Embora ele fale, né? O pai é espírito, eu sou espírito, nós todos somos espírito. Em que sentido? Porque nós temos um corpo espiritual. O que diz aí em Coríntios, Sara? Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. A corpo natural e a corpo espiritual. Isso em Coríntios, 1 Coríntios 15, 44. 44. Então nós somos seres duais. A gente tem um corpo físico e nós temos o corpo espiritual. O nosso espírito, ele quer também ser alimentado, né? Então nós somos seres duais e a gente tem que cuidar dos dois corpos, né? Então a gente fala de cuidar da saúde, tem que se alimentar bem, tem que alimentar o espírito, né? Uma boa palavra. Isso, né? Se você está aqui assistindo esse vídeo, você está fazendo isso, mas tem que ler as escrituras também. E como todo pai, o pai quer que o filho se cuide, né? Então o Pai Celestial quer que nós cuidemos do nosso espírito e ele deseja ouvir de nós, né? Ele sabe todas as coisas. E ele pode ouvir de nós quando nós oramos a ele, né? Então quando nós fazemos nossas orações e falamos com ele aquilo que nós sentimos, aquilo que nós precisamos, ele está pronto para nos escutar. De repente ele não vai responder na medida que a gente quer, na hora que a gente quer. Enfim. Mas ainda assim é para o nosso bem. Mas nós começarmos a ter esse contato maior com ele, vai fazer com que primeiro nós reconheçamos isso, né? Eu estou falando só palavras aqui, mas a experiência de sentir que nós temos um Pai Celestial é pessoal, né? A gente pode falar quanto que nós quisermos aqui. Se cada um de nós não exercermos isso, né, a gente não vai sentir isso pessoalmente. E a influência de Deus na nossa vida. Porque quando nós fazemos isso, quando nós oramos, nós nos tornamos humildes, né, ante a vontade. E a gente passa a, de certa maneira, nos adequar ou nos aproximar, melhor, do Pai Celestial. E assim, mais próximo dele, ele tem mais influência na nossa vida. E que coisa melhor do que ter o Deus de todo o universo. E lembrando que ele é amoroso. É amoroso, que nos proporciona tudo. Mais envolvido, mais próximo, né? Jesus uma vez falou que Deus ama todas as pessoas, mas ele tem aquele amor especial por aqueles que o servem. Então, que nós estejamos sob o amor divino, né? Fazendo as coisas que ele nos pede para fazer. Nós tivemos, né, desde o começo da nossa existência, nosso livre arbítrio de agir por nós mesmos. E isso difere se nós vamos ser como Deus ou não. E isso é muito importante tocar nesse assunto. Deus é um título, né? É o maior título da perfeição que a gente pode alcançar. E pode ter mais que um Deus, no caso Jesus Cristo, perfeito, Espírito Santo, como conhecemos. Nós éramos diferentes em proporção de sabedoria e conhecimento, mas o Pai Celestial nos ama igualmente. Ao nascermos aqui na Terra, ele justamente fez, né, criou todo esse plano para que possamos chegar a esta perfeição, não importa a capacidade ou o estágio que nós estamos lá. É pela fé que as coisas acontecem, porque 1/3 dos nossos irmãos se afastaram de Deus, mas eles estavam lá, eles sabem da verdade. Eles viram, eles lembram de tudo e ainda assim recusaram a seguir ao Senhor. Não, tanto que lembram que Jesus uma vez se encontrou com um homem que estava possuído e ele falou, Senhor, tu filho... E eles sabem, né? E Paulo falou também, né? Também os demônios sabem. Então, não é o conhecimento que salva, mas a fé nesse conhecimento. É estranho, né? Não é só uma questão de saber ou não saber, é uma questão de agir
A fé é um princípio de ação. Exatamente isso, né? Que não importa, é o caráter da pessoa, né? Escolha dela, na verdade. Que vai diferenciar. Porque, mas por que a pessoa escolheu errado se ela vai, né, se dar mal no final? Por que eu vou, né, recusar de fazer o certo se ela vai se dar mal no final, sabendo, né? Mas, sim, por isso que o Pai Celestial falaram de muitas moradas, né? Criou muitas moradas porque cada um merece um lugar diferente dentro da sua capacidade de conseguir aceitar as coisas, né? De conseguir acho que é o mais querer, nem conseguir, é o querer. Que conseguir querer. Todos conseguem. Todos têm a capacidade, né? Uns querem mais, outros querem menos. Nós temos que lembrar da luz de Cristo, né? Então, essa luz de Cristo, ela é a influência, na verdade, de Cristo, né? Da luz de Cristo em nossa vida. Então, nossa consciência de saber o que é certo e o que é errado, né? De saber diferenciar, né? As coisas na nossa vida. Por isso que a gente fala viver sobre a fé. Não precisaria exatamente, porque se visse, ver, né, saber de fato tudo, lembrar da nossa vida, não significa que a gente voltaria a viver, né, com o nosso Pai Celestial. O que a gente precisa realmente é da fé. E a fé, ela nos guia, né, conforme a nossa consciência de saber o que é certo e o que é errado, que vem da influência de Cristo, né? Que é a luz e verdade. É só isso mesmo que eu queria falar. Mas a fé, só tocando no assunto, mas a fé nos leva ao conhecimento também. Sim, né? Com certeza. Então, a gente tem que ter princípio de fé para poder ter um testemunho, que daí já é a certeza da realidade. Porque só tudo é um ciclo, né? Mas assim, é só fechar, eu acho que também, eu sempre falo, a gente fala do livre-arbítrio, então a gente fala de escolha, quando a gente fala de aceitar a Cristo. Então, aceitar a luz de Cristo na nossa vida, aceitar o que é certo e o que é errado, aceitar que nós queremos voltar a viver com o Pai Celestial. E isso tudo, essa possibilidade, ela só não vai existir se a gente não quiser. Porque se a gente quiser, tá todo o caminho feito, tá todas as coisas feitas para que nós estejamos novamente com o nosso Pai Celestial, tenhamos todas as bênçãos e todas as coisas boas que advêm disso. E é isso, na verdade, que eu queria concluir. Então, obrigado por todo mundo estar aqui. A gente vai ter muito mais coisa para falar. Eu acho que todo mundo queria falar mais coisas, mas o tempo é curto. E nós temos mais vídeos para fazer, então se você quiser continuar aprendendo mais e compartilhando mais com a gente, se inscreva no canal e assista o próximo episódio. Não perca o próximo episódio. Tchau. Curta, comente e compartilhe esse vídeo.